Vamos lá, pessoal, começando aqui essa gravação e é um formato novo que eu nunca experimentei antes, mas eu fiz uma pesquisa hoje no Instagram e eu vi que o pessoal gostou, deixei uma caixinha lá, o pessoal gostou do assunto, então para gravar uma resposta lá para as caixinhas eu resolvi escrever um texto, então eu vou lendo rapidamente o texto aqui e vou comentando com vocês. Hoje, também de uma forma inusitada, eu tenho aqui convidados aqui acompanhando nessa gravação e também tenho uns gatinhos aqui. Então, se aparecer algum gato aqui pulando no meu colo no meio da gravação, já está todo mundo avisado. Então, vamos lá. Eu fiz uns posts hoje sobre um filme chamado Enemy at the Gates. Esse filme é um filme com o Jude Law, o Ed Harris, a Rachel Weisz, ou seja, um elenco aí de primeira, e ele fala basicamente do embate aí de dois personagens aí, um sniper russo, né, comunista, um jovem, e uma raposa velha, um lobo velho, nazista, que vamos dizer, convocado para tentar pegar esse outro sniper que estava fazendo a fama lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu resolvi escrever esse texto aqui, vou lendo ele para vocês e vou comentando rapidamente. Vamos lá. Chama Inimigo nos Portões, que é o nome do filme traduzido, né? E a minha ideia partiu exatamente daqui, de assistir esse filme, partiu justamente por conta do orçamento aí do recém-ressuscitado, né? Recém-recriado Ministério da Cultura aí no Brasil, e o mar de dinheiro que vai ser injetado agora em propaganda, obviamente, política, para esse novo regime que está instalado no Brasil. Então vamos lá. A recente divulgação do orçamento de mais de 10 bilhões de reais para o recém-recriado Ministério da Cultura no Brasil lembrou-me de um filme chamado Enemy at the Gates, que traduzido literalmente seria Inimigo nos Portões, mas foi batizado na versão brasileira como Círculo de Fogo. Não sei porquê, é bem maluco, eu diria até idiota esse título. O filme de 2001 conta com um elenco estelar e tem como enredo o embate mortal de dois franco-atiradores, um nazista e o outro comunista. Apesar do enredo de fácil digestão e uma sinopse relativamente simples, o contexto da disputa dos corações e mentes dos soldados, oficiais, jornalistas e outros personagens através da propaganda é mais complexo. O filme trata-se disso, né? De propaganda. Propaganda não no sentido de intervalo comercial e de vamos vender Coca-Cola aqui. Propaganda no sentido de propaganda política, né? Propaganda ideológica. Mas o que de fato não pode passar despercebido é o que ocorre em uma terceira camada nessa análise, não com seus personagens, mas com o espectador do filme em si. O filme começa com tropas soviéticas tentando segurar o avanço nazista no auge do Império de Hitler, que já estava batendo as portas de Stalingrado, daí o título original Enemies at the Gate, né? Ou seja, os inimigos estão no portão, nos portões, né? Enemy at the Gates. A história começa mostrando o ponto de vista do homem comum soviético, um autêntico bucha de canhão, sendo forçado a lutar uma batalha que significa a morte, salvo sorte ou intervenção divina. As cenas no início do filme são espetaculares, assim, horríveis, né? Cenas de guerra, mas muito, muito bem feitas, muito bem produzidas, né? Já nas cenas iniciais, discursos patrióticos são lidos por oficiais do Exército Vermelho empunhando megafones no campo de batalha e sob bombardeio alemão para instigar o moral das tropas. A superioridade tecnológica e bélica dos alemães só deixa aos soviéticos uma saída: lutar ou morrer. Retroceder não é uma opção. Quem ousa recuar é morto pelos próprios camaradas. Então, eles estão lá no campo de batalha, recebendo instrução ali na hora, todo mundo, um bando de bucha, né? Os rapazes, né? Jovens ali, homens, às vezes um pouco mais velhos, mas tinha um cara lá com megafone dando instrução: vocês não têm arma para todo mundo, tem que seguir em frente, quem desertar vai ser fuzilado, não pode fuzilar, vocês têm que ir pela pátria-mãe, aquele discurso todo ali,
que, obviamente, é na base do medo, né? Se você mijar fora do pinico, a gente mata você. Continuando aqui. Não há armas e munição suficientes para todos os soldados, que são instruídos a seguir em frente desarmados. Quando um compatriota armado é morto, um desarmado pega a sua arma e segue adiante. É a instrução que eles têm ali na hora, né? No campo de batalha com o megafone. Então não tem arma para todo mundo. Cenas mais sangrentas que as desse filme somente nos 20 primeiros minutos de O Resgate do Soldado Ryan, que é o filme do Spielberg, né? Bem violento, bem sangrento o inicinho dele. Não há espaço para heroísmo ou personagens larger than life, como nos filmes do Rambo ou Braddock, né? Personagens maiores que a vida, aquela coisa do cara sozinho ali, ser o exército de um homem só e lutar. Isso aí na vida real não tem. Esses filmes aqui puxam por um realismo muito maior. Para que tenhamos um filme, o protagonista, Vassili Zaitsev, obviamente sobrevive aos horrores da noite de combate e no dia seguinte salva a própria vida e a de um jornalista, também propagandista do regime soviético, matando 5 alemães com muita perícia e astúcia, na ordem em que vai abatendo um a um. O cara, de fato, ali, dizem que o filme é baseado numa história real, né? Mas a gente fala que é baseado numa história real e o cara só pegou o nome dele e fala que o cara era sniper e dali desenrola toda uma narrativa fantasiosa, não custa muito, entendeu? Tem muito filme que é feito assim. Mas o cara é malandro, ele espera caírem bombas, eles estão numa zona de combate, né? E o cara que é inexperiente, que é o jornalista com o rifle, ele vai acabar matando os dois ali, que estão fingindo de mortos ali, entre um mar de cadáveres ali, né? E vão chegando ali uns oficiais alemães e tal, descansando ali no meio do campo de batalha, um começa até a tomar um banho e tal, e o jornalista, que não é um cara perito em arma, ele vira para o menino ali cochichando, e o menino é o Jude Law, né? E ele fala, você sabe atirar com rifle? Ele fala, eu sei. E aí ele malandramente espera caírem bombas para o barulho da bomba abafar o tiro que ele dá. E ele, como um jogador de xadrez ali, ele vai dando um tiro certeiro em cada um numa ordem correta, até que ele consegue eliminar todos os alemães que estavam ali, salva a pele dele, salva a pele do jornalista, que era um propagandista também do exército comunista, do exército soviético. E aí o cara tem a brilhante ideia de fazer o quê? Eu vou fazer esse rapaz aqui ficar famoso agora, porque isso vai inspirar as tropas, né? Seguindo. Como o camarada que foi salvo pelo herói do filme é um jornalista, ele vê uma oportunidade de criar a lenda do jovem pastor dos Montes Urais, que, aí aspas, aí que essa fala é do filme, armado apenas com um rifle, fez o invasor fascista se dar conta que seria punido por cada passo que deu na Motherland, né? A mãe Rússia, né? A terra-mãe ali. Publique-se a lenda é uma ótima ferramenta de propaganda, vista na vida real desde sempre e imortalizada no filme de John Ford, The Man Who Shot Liberty Valance, chamado no Brasil de O Homem que Matou o Facínora, com as lendas de Hollywood, John Wayne, James Stewart e Lee Marvin. É um filmaço, vale também uma resenha só dele aqui. É a história de um senador que fez a carreira inteira dele baseada numa mentira, porque não foi ele que matou o tal do Facínora, foi o John Wayne, que teve uma vida horrível, enfim, ele ficou até sem a mulher. Mas, no fim da história, o editor do jornal fala assim, não, publique-se a lenda, não vamos estragar a lenda da vida do senador, entendeu? Então, aquela coisa assim, não, vamos publicar essa história mais fantasiosa, que é o que o cara faz no filme, com esse Vassili, que é o sniper russo, porque aquilo ali inspiraria as tropas, que até então estavam sendo gerenciadas, vamos dizer, pela cúpula comunista, com a cenoura atrás, né? Você tem duas formas de gerenciar pessoas, com a cenoura atrás ou com a cenoura na frente, né? A cenoura atrás, enfia a cenoura atrás do burro. A cenoura na frente é aquela piada do burrinho que vai tentando comer a cenoura, que está numa vara de pescar, ele não vai conseguir nunca chegar nessa cenoura, bem próprio de comunista, né?
Mas o cara tem essa sacada, ele fala, não, vamos inspirar as tropas, pô, não vamos só botar pressão nos caras que daqui a pouco tá todo mundo querendo desertar, né? Peças de propaganda contando os feitos heróicos do rapaz soviético são divulgadas com o objetivo de inspirar as tropas e a população, tornando-o um modelo a ser seguido, um símbolo da resistência contra os nazistas. O camarada virou um tipo de Capitão América comunista para os pobres coitados soviéticos. Os propagandistas usavam o que tinham em mãos, aparições públicas, panfletos, jornais e rádio. Se naquela época a internet já existisse, seria lá o campo de batalha pelos benditos corações e mentes, né? Você tem que conquistar corações e mentes. E, é claro, eles usavam o que tinham na época. É bem aquele inicinho do próprio filme Capitão América, né? Ah, chama o Capitão América aqui na festinha, aí faz uma pecinha ali, uma apariçãozinha numa pecinha de teatro, panfleto para tudo que é lado, é o que tinha na época da guerra, né? Enfim, hoje em dia tem-se o quê? Internet e essas vias aí de comunicação, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de legacy media, né? Esses canais aí já que não tem muita... não é uma via de mão dupla, né? Como a internet é. Todo mundo conectado em todo mundo respondendo ali em tempo real. Voltando aqui. Os personagens principais do lado alemão são oficiais nazistas limpinhos, com fardas impecáveis e elegantes, arrogantes e indiferentes ao sofrimento, até mesmo de suas tropas. Não que os comunistas não fossem, né, mas isso fica muito pontuado ali no filme, como que existia, vamos dizer, essa divisão de classes. Ó, o Gato já está dando a opinião dele aqui também no vídeo. Como existia essa divisão de classes, né? Isso era muito claro na Alemanha, e na Rússia o próprio propagandista, esse que é o jornalista, que um dia ele arrumando a roupa do Vassili, antes dele entrar no evento, ele fala assim, isso é excelente, você é um menino do povo aqui, né? Um pastor de ovelha, de cabra, sei lá, e ele é um caçador da Bavária, ou seja, um aristocrata, isso é excelente para a gente ter esse embate aqui, essa briga de classes, né? Também típica aí do comunismo. Voltando. O desdém pelos soldados é sutil e acontece quando o oficial nazista simplesmente fecha a persiana do seu vagão privativo e confortável ao ver soldados feridos no trem em frente ao seu. Então, assim, esse sniper, que é um major alemão, ele está indo em direção à batalha porque ele quer caçar o sniper, ele quer caçar o Vassili, que está virando uma lenda lá na guerra, lá na União Soviética, né? E quando ele vê o vagão em frente, pô, os soldados, os caras tudo sangrando, tudo estrupiado, todo entulhado um em cima do outro, eles olhando assim pelo vidro, e ele chega no trem, num vagão privativo só dele, ele vê aqueles caras ali, não tem reação nenhuma praticamente, ele abaixa a persiana, tipo assim, não me incomodem, acende um cigarrinho e está estudando ali os arquivos do que já saiu na imprensa do tal do menino do Vassili, né? Que é o Jude Law. Então vamos lá. Já o foco no fronte comunista é nos soldados russos, que são retratados como sendo gente como a gente, e contam com o apoio e admiração da população após a lenda de Vassili começar a circular. Então, assim, o garotão, né, chega nos lugares, todo mundo, pô, esse cara aqui que é o famosão, é o Capitão América comunista, né? Pô, esse cara matou não sei quantos, olha, eu toquei no rifle dele, esse cara é uma lenda, enfim. A crueldade dos oficiais comunistas em fuzilar desertores ou seus próprios compatriotas desesperados batendo em retirada é justificada, porque eles estão seguindo ordens e não podem retroceder, senão é o traseiro deles que ficará na reta ao prestarem conta aos seus superiores. Você imagina, a gente perdeu a batalha lá, o superior vai matar o cara, entendeu? Então, antes do superior matar esse sargento, ou qualquer que seja o posto dele, que não é o de soldado raso, antes disso acontecer, ele já vai e mata o cara que retrocede, entendeu? Então não pode retroceder. O cara tem que ir atirando, se ele morrer, o outro de trás pega a arma dele, pega a munição e vai para frente, para trás, nem para pegar impulso. É o medo em cascata, comum em regimes totalitários. E é claro, isso não é divulgado pela mídia, que é cooptada, comprada ou coagida. No caso dos cooptados,
ocultar atos arbitrários ou ocupar atos arbitrários ou distorcer os fatos em prol do sistema tem uma denominação jocosa hoje em dia, todo mundo conhece, né? É o famoso ódio do bem. Pode mentir ou ocultar, né? Se você é da patota do bem ali, que está na mídia hoje em dia, é bem o que se faz. No caso dos jornalistas comprados ou coagidos, a expressão é antiga. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Até hoje a gente vê isso aqui, né, gente? Então, assim, não que o cara concorde, mas ele não quer perder a boquinha dele, não quer perder o emprego, ou está até com medo de ser preso, né? Aí vai fazer o quê, né? Vai ocultar e reportar só o que interessa ao sistema. A narrativa é construída para deixar a impressão de que se uma guerra eclodisse em nosso quintal, aqueles comunistas seríamos nós, sujos, cansados, apaixonados por nossa causa, baseada em valores universais, que no caso aqui, né, seria a nossa sobrevivência e a defesa da pátria, que foi invadida. E o mais importante, nós não somos os nazistas, que, diga-se de passagem, são xingados de fascistas em uma fala de um dos personagens bem no inicinho do filme. O filme segue com cenas de bombardeios e um jogo de gato e rato entre o alemão e o soviético. O primeiro, obstinado e metódico, enquanto o segundo, apaixonado, inocente e bom. Mas o cara é bom, né? Tá lá matando os outros, mas ou é para livrar o dele da reta ou porque está seguindo ordens. Vamos agora ao pulo do gato. E é aqui que fica legal, gente, que as pessoas não pescam isso, né? Então, basicamente, esse filme tem 3 camadas aí. Você tem aquela camada de puro entretenimento, que é o embate de 2 caras, né? Um sniper russo e um sniper alemão. Uma segunda camada seria o embate dessas ideologias aí. Qual que é o seu time, né? Você é o time comunista ou você é time nazista? O filme, obviamente, é construído com um objetivo, né? Um roteiro, tudo. Vamos lá. Vamos agora ao pulo do gato. É incrível como, em menos de meia hora de filme, com atores famosos, uma narrativa convincente e cenas muito bem produzidas, o público está torcendo pelos soviéticos. Pô, é claro, pô, o nazista é o vilão, ele é malvadão, né? Não que não fossem na vida real, é verdade. Mas olha que interessante nesse filme. Você se pega torcendo pro cara. Mas, porra, o cara é comunista. Quem matou mais, né? Nazista ou comunista? Sem aqui juízo de valor, né? Nazista, porra, holocausto. Não preciso nem justificar frase nenhuma aqui. Não há defesa para o nazismo. Mas se você botar tudo no mesmo balaio, ou se você colocar um contra o outro, você vai falar que comunista é bonzinho. Não tem como. Mas quando você assiste o filme aqui, você fica, no mínimo, com dozinha, entendeu? Ah, tô com dó. Pô, o cara, coitado, né? Se ele não fizesse aquilo, ele ia acabar morto também. Enfim, vamos lá. Isso é natural, sendo absolutamente tudo relacionado ao nazismo repugnante. Mas como, enquanto espectadores, podemos nos identificar com pessoas que matam seus próprios compatriotas desesperados, destreinados e desarmados por tentarem recuar face à morte certa, em nome de uma causa ou uma ideologia? Como torcer para a galera do time que matou mais de 100 milhões de pessoas, mesmo que com a chamada suspension of disbelief, né? O que é suspension of disbelief, gente? É a suspensão da descrença. Quando você vai ver um filme, você sabe que a Mariazinha não é, né? Que é interpretada pela Angelina Jolie, que ela não é casada com o Juquinha, que é interpretado lá pelo Sylvester Stallone, entendeu? Então você tem o que a gente chama de suspension of disbelief, ou seja, é a suspensa da descrença. Você não entra num filme falando assim, peraí, isso aí não tem nada disso ali. Na hora que o cara grita, corta, tá cheio de assistente de direção ali atrás, figurante, todo mundo para, acende um cigarrinho, mas tem essa coisa que a gente chama de suspension of disbelief, a suspensa da descrença, né? Então, mesmo com a suspensão da descrença em ação, como é que você pega e se deixa envolver nisso? Veja bem, eu não estou fazendo aqui juízo de valor. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é a finesse, o refinamento da técnica cinematográfica para colocar todo mundo torcendo pelos russos, pelos soviéticos aí, que mataram muito mais que os nazistas.
Mas o filme é construído para isso, né? Vamos lá. Para tal, basta usar um rapaz inocente que só estava seguindo ordens de um lado, e um espantalho mais feio e cruel que eles mesmos do outro, os nazistas. É a velha história do cocô tentando se limpar na merda. Então, assim, é um mais cagado que o outro, mas eu falo que você é mais vilão do que eu para livrar minha barra. A chave do sucesso é a identificação com o público. Qualquer personagem que lute contra nazistas tem o apoio automático do público. Isso é óbvio. Se você colocar assim, é um filme inovador, vamos colocar lá o Capeta lutando contra... Quem que vai torcer pro Capeta, gente? Ninguém. Agora, se você colocar o Diabo em pessoa lutando contra os nazistas, vai ter gente aí que ainda vai apoiar o Diabo. Não, pô, o Diabo é bom. O nazista é pior que o Diabo, entendeu? E tem minhas dúvidas, pode até ser mesmo. Mas o lance aqui é como que você consegue manipular com uma história, com todos os recursos que o cinema te oferece, né? O Indiana Jones, por exemplo, luta contra os nazistas. Luke Skywalker luta contra os nazistas de uma galáxia distante. Da onde vocês acham que vem a inspiração para aquele capacete, né, do Darth Vader? É o capacete dos soldados nazistas, tem aquela aba maiorzinha aqui assim. Aquilo ali não foi feito ao acaso, foi feito para automaticamente você olhar para a silhueta do Darth Vader e inconscientemente aquilo ali despertar o medo em você. Agora vamos ao senso de proporção. Se colocarmos Indiana Jones lado a lado com Stalin, ao lado de quem você ficaria? E fazer um filme de comunistas contra os nazistas, seria uma obra do acaso? Claro que não. O maior truque do diabo é convencer o mundo de que ele não existe. Como isso é feito? Propaganda, manipulação, desinformação, subversão. É mentira em cima de mentira, repetida a exaustão em diferentes intensidades, de diferentes fontes, subvertendo o senso de proporção na consciência das pessoas. Então vamos lá, gente. Mentira em cima de mentira. Você vai repetindo aquilo ali, igual, por exemplo, o Lula falava, no Brasil tem 30 milhões de crianças, 20 milhões de crianças nas ruas, e ele falava isso rindo depois, né? Falar, o fulano lá falou comigo, ô Lula, pega leve, pô, não dá para ter isso tudo, senão a gente não conseguiria nem andar na rua de tanta criança. Recentemente a gente viu o quê? A Marina Silva falando, no Brasil tem cento e não sei quantos milhões de pessoas com fome. Falar, pô, aí pega leve, né, Marina Silva? Não é a coisa, não, metade da população brasileira está passando fome. Assim, eles vão tirando o número, assim, vozes da minha cabeça, entendeu? Mas isso serve para quê? Para alguma alma desavisada, e tem muitas aqui no exterior, pegar um negócio desse e falar assim, nossa, você viu que horror que está acontecendo lá no Brasil? Para o brasileiro, isso aí até não cola muito. Mas vocês têm que entender, como eu coloquei aqui, que isso vem de diferentes fontes, entendeu? Às vezes vem numa obra de ficção, às vezes vem numa declaração de um político, às vezes vem de uma matéria jornalística. A ideia é você, assim, pegar todos os ângulos possíveis, pegar todas as camadas, todos os estratos sociais, e cada um vai cair na armadilha que lhe convém, né? Cada um vai cair em algum nível dessa armadilha aí. Então, daí vem, né? Propaganda, manipulação, desinformação, subversão. É mentira em cima de mentira, repetida a exaustão, em diferentes intensidades, diferentes fontes, subvertendo o senso de proporção na consciência das pessoas. É uma guerra onde um lado sabe exatamente o que está fazendo e o outro lado está mais perdido do que cego em tiroteio. Gente, o que está acontecendo, por exemplo, hoje aí no Brasil? Assim, como o próprio professor Olavo de Carvalho falava, né? Você ter a presidência da República é você ter a cereja do bolo, não significa que você tem o bolo inteiro, né? Vamos lá. Voltemos. Perdão. Uma guerra. Beleza. E essa guerra, como qualquer outra, é travada principalmente com os 3 elementos que Napoleão Bonaparte considerava essenciais para tal. Ou seja, para empreender guerra, você precisa de 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Voltando ao início da questão, quantas consciências podem ser compradas com esses mais de 10 bilhões de reais que estão aí destinados para o Ministério da Cultura? Muitas. Mas o estrago é muito maior no destinatário final dessa trama diabólica.
para cada ator, atriz ou diretor de cinema milionário que recebe grana do governo, há milhares de pessoas comuns que vão cair no conto do vigário, das narrativas falsas, da história sendo reescrita. Daqui a pouco está aparecendo um monte de filme aí falando, foi golpe. A gente já viu essa história, né? Vai piorar, porque agora tem muita grana sendo injetada aí. Quantos filmes com algum alcance foram feitos sobre algum não alinhado com a patota da esquerda caviar durante os últimos anos? Quantos filmes contando histórias heróicas de algum brasileiro? Teve algum, gente? Algum filme, alguma peça de teatro, alguma coisa que de fato teve relevância internacional, falando, não, gente, ó, o Brasil está melhorando, melhorou nisso aqui, melhorou naquilo ali? Zero, teve nada. Agora vem uma onda contrária que vai passar igual um tsunami por cima de todo mundo. Para quem se lembra, quando teve aquele tsunami famoso que arrasou lá na Tailândia, enfim, aquelas bandas lá do mundo, Oceano Índico, né? Nas Ilhas Maldivas, teve aquela tsunami horrorosa lá. Existe uma coisa que quando o mar recua, aquilo ali aquilo é o cavado da onda. Quanto mais ele recua, pior é a tsunami que está chegando aqui, entendeu? Então, assim, houve esse recuo agora de não ter produção nenhuma, nem de um lado nem do outro. Um lado porque não tinha grana, não tinha verba, não tinha teta para mamar, e o outro lado, sinceramente, não sei por quê. Talvez porque também não tivesse grana, não soubesse fazer, não tivesse a intenção de fazer. Sinceramente, eu não sei. Isso é um assunto que tem que ser estudado. Mas o cavado dessa onda, essa seca, esse mar que recuou, vem com tudo agora e vem igual uma tsunami. Anotem aí. O novo regime no Brasil tem suas fileiras de peões, cavalos, bispos e torres bem alinhadas, com dinheiro em caixa e sede de vingança. Com a mídia e grande parte da classe artística ao seu lado, os donos do poder não têm muito a temer do ponto de vista cultural e da manipulação psicossocial que engolirá a população em quase sua totalidade, com livros, peças de teatro, filmes e até comediantes, quem diria, né? O bobo da corte é o cara que podia falar as coisas que ninguém podia falar com o rei, entendeu? Então era uma questão assim, era uma crítica social, né? E quando você tem até comediantes aí cooptados pelo sistema e recebendo uma graninha boa, um cascalho bom, aí vai ser difícil meter o pau. Quem meteu o pau é simples, fecha a torneira, acabou. Não tem mais dinheiro para vocês. E tem bastante gente com o pires na mão aí, querendo esse dinheiro. Então ninguém vai ser uma dança das cadeiras e quem está sentadinho numa cadeira não vai querer levantar. No fim das contas, o que mantém o povo sob controle não é o que entra pela boca, mas o que entra pelos ouvidos e olhos. É uma espécie de dieta mental. Entregar ou não a até agora utópica picanha com cerveja não importa mais, contanto que não deixem faltar a máxima do poeta Juvenal: o bom e velho pão e circo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e volto em breve aqui fazendo mais vídeos com vocês. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe aí com os amigos esse texto, esse vídeo e voltamos no próximo vídeo aí, tá bom? O canal do Bertorelli aqui e no Instagram é o @Bertorelli. Obrigado, um abraço, até a próxima.